Então, pessoal, para começar, a gente vai falar sobre a questão que eu havia deixado, certo? A respeito ainda de regra de três simples. Era a segunda questão ou o segundo exemplo, tá bom? Da aula passada. Relembrando para vocês que a gente falara a respeito de grandezas. E a gente estabelece grandezas como tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, que tem seu valor quantitativo, numérico. Tá bom? Então, essa relação pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Em resumo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando acontece o seguinte: quando uma cresce, a outra cresce de forma proporcional. Se uma dobra de valor, a outra também deve dobrar. Se uma triplica de valor, a outra também deve triplicar. Obviamente, a inversão de proporcionalidade acontece ao contrário. Se uma cresce, a outra decresce. Tá bom? Claro, também de maneira proporcional, só que inversa. Então, se uma grandeza duplica, a outra é dividida por 2. Se uma grandeza triplica, a outra é dividida por 3. Essa relação, claro, de inversão ou de direção de proporcionalidade, isso vem de acordo com a lógica de cada situação. Então, vamos ler o segundo exemplo, tá? Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, a gente tem aqui um exemplo claro que envolve duas grandezas. Uma delas é a quantidade de metros e outra a quantidade de tijolos. Então, para um muro de 12 metros, são necessários 2.160 tijolos. A pergunta é, e para um muro de 30 metros, quantos tijolos serão necessários? Primeiro de tudo, a gente faz uma relação de proporção, né? A gente faz a seguinte pergunta. Vamos lá, organizar primeiro as grandezas em frações, né? 12 sobre 30 igual a 2.160, certo? Sobre x. Então, para 12 metros de muro, eu necessito 2.160 tijolos. E a pergunta é, para 30 metros, quantos tijolos eu vou necessitar? Eu não sei quantos são, chamo de x, obviamente, né? Então, meu intuito aqui, gente, é primeiro fazer a seguinte pergunta para mim mesmo. Se eu aumento os metros do muro que eu quero construir, eu vou precisar de mais tijolos? Óbvio que vai, tá? Óbvio que vai. Então, se eu aumento aqui, gente, ó, de 12 para 30, com certeza eu vou aumentar também a minha quantidade de tijolos. Então, aí eu tenho uma ou duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quando isso acontece, nós realizamos a multiplicação de cruz, de forma direta, né? Sem alterar nenhuma das frações. Então, 12 vezes x, 30 vezes 2.160. Então, 12 vezes x, 12x. Igual a 2.160 vezes 30. Vou fazer essa multiplicação rapidinho aqui. 2.160 vezes 30. 64.800. Então, fica, ó, 12x, vamos repetir aqui, igual a 64.800. Como a gente já aprendeu, aqui a gente tem uma equação, né? 12x igual a 64.800. Como a gente já aprendeu a resolver equações, o que eu devo fazer aqui, gente? Ó, deixar a minha incógnita sozinha, deixar meu x sozinho. Então, passa esse 12 para o outro lado da igualdade. Se o 12 estava multiplicando, ele passa dividindo. Então,
X será igual a 64.800, certo? 64.800 dividido por 12. Ok? Agora eu vou chegar na minha quantidade de tijolos necessários para construir um muro de 30 metros. 64.800 dividido por 12, eu vou necessitar, ó, de 5.400 tijolos. Beleza? 5.400 tijolos. Então, foi aplicada a regra de 3, foi aplicada a multiplicação em forma de cruz, que é a aplicação da regra de 3, tá bom? E nós encontramos a resolução de serão necessários 5.400 tijolos se o muro tiver 30 metros. Vamos continuar? Então, ok. Então, gente, ó, a partir de agora, nós vamos falar de um avanço da regra de 3, um aumento de nível. Esse aumento de nível, óbvio, que a gente falará sobre a regra de 3 composta, tá bom? E se a gente fizer um breve comentário a respeito disso, nós vimos que na regra de 3 simples, normalmente nós trabalhamos, ou geralmente nós trabalhamos com duas grandezas, tá? Velocidade e tempo, distância e tempo, comprimento e largura, quantidade de metros, quantidade de tijolos. Então, sempre a gente relaciona duas grandezas. Agora vamos começar a falar a respeito da regra de 3 composta. Vamos lá. Então, gente, ó, só para a gente relembrar, com relação à classificação das regras de 3, né? Ou ela é simples ou ela é composta. Se envolver apenas duas grandezas na situação, então nós estamos tratando de uma regra de 3 simples, tá bom? Essa regra de 3 pode envolver duas grandezas diretamente proporcionais ou duas grandezas inversamente proporcionais. Isso a gente já aprendeu na aula passada. Porém, se envolvermos mais de duas grandezas na situação, três, quatro, cinco, seis, iremos aí tratar de uma regra de 3 dita composta, tá bom? Uma regra de 3 dita composta. E aí as coisas mudam. As coisas mudam porque a gente terá mais de duas grandezas e aí a gente vai ter que realizar uma relação entre essas grandezas. Então vamos lá. Para começar, vamos compreender como a gente resolve uma regra de 3 composta. Vamos primeiro compreender o mapa conceitual para a gente poder organizar uma situação e a partir dessa organização a gente aplicar essa regra de 3. Beleza? Então, primeiro de tudo, ó, o que a gente deve fazer? Óbvio, encontrar o problema, né? Encontrar o problema e identificar o que o problema quer que a gente resolva. Aí, iniciamos a resolução. O primeiro passo da resolução, como é o primeiro passo da regra de 3 simples, é também o primeiro passo da regra de 3 composta, que é organizar as grandezas, gente, em tabelas, com seus respectivos valores, tá? Por exemplo, se eu tenho 3 grandezas, grandeza X, grandeza Y, grandeza Z, eu organizo os valores apresentados no problema de cada grandeza. Lembrando que sempre uma delas vai faltar um valor. É esse valor que a gente normalmente quer encontrar. Segundo passo, gente, ó, estabelecer o quê? A relação de proporcionalidade.
direta ou inversa. Quando a relação de uma grandeza com outra for uma relação direta, as setas terão o mesmo sentido. Quando a relação de proporção for inversa, aí as setas terão sentidos opostos. E aí a gente vai ter depois, no terceiro passo, a gente vai ter que inverter uma dessas frações. E o terceiro passo é isso, é organizar as grandezas, os valores, em frações, de forma que a incógnita é sempre o valor que a gente quer, esteja de um lado sozinho da igualdade. Tá bom? Ela tem que estar de um lado sozinho da igualdade. E as outras frações devem estar se multiplicando entre si. E por último, a gente vai ter a solução. Bem, claro que isso, de cara assim, a gente pode lembrar, professor, são os mesmos 3 passos da regra de 3 simples. Porém, gente, ó, no terceiro passo a gente vê uma diferença porque a gente tem mais de 2 grandezas. E aí, quando a gente tem isso, nós colocamos aquela fração que tem a incógnita, que tem sempre aquele valor lá de x, né, de y, de um lado sozinha na igualdade. E aí, o outro lado fica uma multiplicação entre as frações restantes. Por que isso? Porque, ao final, a gente vai ter que ter apenas 2 frações. Uma de um lado da igualdade e outra, óbvio, do outro lado da igualdade. Para a gente aplicar a multiplicação em forma de cruz. Beleza? Vamos fazer isso? Vamos estudar cada um deles com detalhes através de um exemplo. Tá bom? A partir de agora. Prestem bem atenção. Vou pegar aqui, puxa isso para cima. Ok. Vamos lá. Nossa. Olha só. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito este percurso, afirmou que rodando uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade média de... Só um minutinho aí, gente. Barulho aqui. Voltando rapidinho. Vamos começar de novo. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito este percurso, afirmou que rodando uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, tinha levado 6 dias para completá-lo. Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia, a velocidade média de 80 quilômetros por hora. Considerando que Pedro vá dirigindo, a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem será de... Então, gente, ó, nós temos aqui um exemplo claro que envolve 3 grandezas, certo? O exemplo está envolvendo 3 grandezas. Professor, quais são essas grandezas? Vamos lá. Olha só, quando ele diz, José, que já havia feito esse percurso, afirmou que, rodando uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, tinha levado 6 dias. Então, a gente tem aqui 3 grandezas. A primeira, horas. A segunda, velocidade média. A terceira, dias. Então, no primeiro caso, ele disse que viajando 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 quilômetros por hora, ele levava 6 dias para completar o percurso. Aí entra Pedro. Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia. Então, ele dirigia mais horas, certo? 1 hora a mais por dia.
aumentando a velocidade média para 80 quilômetros por hora. Certo? E aí, a pergunta é qual a quantidade de dias que Pedro levará para completar o percurso. Primeiro passo, separar em colunas as grandezas de mesmo tipo. Vamos lá. Vamos fazer isso. Olha só. Estão aqui as 3 grandezas, tá, gente? Estão aqui as 3 grandezas. Horas por dia. Ó, primeira coluna, horas por dia. Segunda coluna, velocidade média. Terceira coluna, os dias. Beleza? Estão aqui. Lembre-se que ele quer a quantidade de dias que será necessário para Pedro completar o percurso se ele viajar durante 9 horas por dia a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Então, a incógnita, ela está aqui, ó. É o meu X, é o meu número de dias. Quando isso acontecer, né? Quando ele viajar 9 horas por dia, a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Gente, aí estão as 3 grandezas, tá? O que eu vou fazer agora? Organizá-las em forma de fração. 8 sobre 9 vezes 60 sobre 80 igual a 6 sobre x. Vamos fazer isso. O nosso segundo passo, gente, ó. O segundo passo é identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza da incógnita. Qual é a grandeza da incógnita? Ela está aqui, ó. Está aqui, ó. A incógnita está aqui, ó. Na grandeza dos dias. Então, vamos fazer uma relação de proporção. Tá bom? Vamos comparar primeiro com as horas de viagem, quantidade de horas de viagem por dia. Aí eu pergunto para vocês, ó. Com relação, ó. Vejo que a seta dos dias está para cima. Vamos fazer a proporção com as horas por dia. Gente, se eu aumento as horas por dia de viagem, eu aumento a quantidade de dias para realizar o percurso ou diminuo a quantidade de dias para realizar o percurso? O que vê aí, pode me dizer. Se eu viajo, se eu permaneço no carro viajando, né, na mesma velocidade, mais horas, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de dias para realizar o percurso? Eu vou diminuir. Né? Se aumenta a quantidade de horas viajando, se aumenta a quantidade de horas viajando, alguém falou aqui no bate-papo, não foi? Diminuir, isso mesmo, Arnaldo. Diminuir. Então, o que a gente faz? Ó? A gente faz isso aqui. Se a seta dos dias estava para cima e as horas por dia, acaba da gente perceber que é uma inversão de proporção, né, entre horas por dia e quantidade de dias. Então, a seta dos dias, ó, das horas, perdão, vai ficar para baixo, no sentido oposto ao dos dias. Beleza? Agora, ó, vamos fazer uma relação de proporção entre a velocidade média e os dias. Aqui, gente, ó, velocidade média e os dias. Aí eu pergunto para vocês, gente, se eu aumento a velocidade média com que eu estou descrevendo o percurso, eu vou aumentar a quantidade de dias ou eu vou diminuir a quantidade de dias para realizar o mesmo percurso? Se eu aumentar a velocidade, eu vou aumentar ou diminuir os dias? Se eu aumento a velocidade, óbvio, eu chego mais rápido. Não é verdade?
Então, eu diminuo a quantidade de dias. Então, gente, ó, inversamente proporcional também. Velocidade e dias. São grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter, perdão. Eu vou fazer a relação de proporção, ó, em sentido oposto, ó. A seta em sentido oposto à seta dos dias. Então, tá aqui. Está aqui a minha identificação da relação de proporção entre as três grandezas. Vejam que tanto as horas por dia quanto a velocidade são grandezas inversamente proporcionais à quantidade de dias. Agora vamos para o terceiro passo da resolução. Vou apagar aqui. O terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Então, vamos lá. A coluna de horas por dia está aqui, ó. Coluna de velocidade média está aqui. A coluna dos dias está aqui. Porém, como eu disse a vocês, ó, o que eu devo fazer? Olha aqui a anotação. O que eu devo fazer, gente? Ó, primeiro de tudo, é deixar a coluna da incógnita sozinha. Sozinha de um lado da igualdade. Olha a igualdade aqui, gente. Ó. Olha a igualdade aqui. E as outras grandezas, as colunas das outras grandezas, elas devem ser multiplicadas, uma com a outra. Ok? Então, a gente tinha aqui, viajando 8 horas por dia, a uma velocidade média de 60 km por hora, ele durava 6 dias no percurso. Aí a pergunta era, aumentando para 9 horas por dia, a uma velocidade média de 80 km por hora, em quantos dias ele chegava? Não é isso? Está aqui a incógnita. Porém, a gente viu uma inversão de proporção entre os dias e as horas por dia. E também entre dias e a velocidade média. Gente, nós temos sempre que fazer essa relação de proporção com a coluna que tem a incógnita, tá? É comparar horas por dia com os dias e comparar a velocidade média também com os dias. Então, se houve uma inversão de proporção, o que é que a gente deve fazer? Inverter a fração. Nesse caso, das duas. Porque as duas são inversamente proporcionais aos dias. Então, 8 sobre 9 vira 9 sobre 8. E 60 sobre 80 vira 80 sobre 60. Ok? Igual a 6 sobre x. Veja que 6 sobre x não foi alterado. Tá, gente? A coluna da incógnita não é invertida. Não se inverte a coluna onde tem a incógnita. Só invertemos aqui tanto a coluna das horas por dia quanto a fração da velocidade média, porque ambas a gente viu que são inversamente proporcionais ao número de dias. Por isso que a gente inverteu. Se fosse diretamente proporcional, a gente mantinha elas como escala. Agora vamos lá, resolver, né? É o que falta para a gente. Vamos resolver. Então a gente tem aqui, ó, 9 sobre 8 vezes 80 sobre 60 igual a 6 sobre x. Então, gente, ó, desse lado aqui, a gente tem uma multiplicação entre as frações. Ok? Só que antes de multiplicar, ó, eu posso até fazer uma simplificação nessa fração maior aqui, ó, 80 sobre 60. 80 sobre 60. Eu posso cortar um zero de cima com um zero aqui de baixo. Isso, então fica 9 sobre 8 vezes 8 sobre 6 igual a 6 sobre x. Aí ficou mais simples, ó. Lembrando que aqui é uma multiplicação, tá? Entre frações.
E a gente aprendeu que na multiplicação entre frações, faz uma série, né? Continuar aqui do lado direito, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Multiplicação é simples, né? Então, 9 vezes 8, 9 vezes 8, e aí, gente, 9 vezes 8, 72. Sobre, vamos multiplicar embaixo, ó, 8 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Certo? 8 vezes 6, 48. Igual a 6 sobre x. Beleza? Igual a 6 sobre x. Agora, gente, ó, nós chegamos naquela situação que a gente tem duas frações separadas por uma igualdade. Quando a gente tem isso, aplicamos o quê? A multiplicação em forma de x, em forma de cruz, né? Multiplicação do meio e os extremos, ó. 72 vezes x igual a 48 vezes 6. Então, 72 vezes x, 72x. Certo? Igual a 48 vezes 6. 72x, ó. Vamos continuar aqui. 72x igual a 48 vezes 6. 48 vezes 6, 288. Para resolver a equação, o que a gente deve fazer aqui? Ó? O 72 ele está acompanhando o x, está multiplicando o x, né? Deixa o x sozinho, que é a nossa incógnita, que é o que a gente quer achar. Passa o 72 para o outro lado. Se ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado, invertendo a operação que estava realizando. Ele vai passar a dividir. Então, x será igual a 288, certo? 288 dividido por 72. X será igual a 288 dividido por 72. 4, gente. 4 dias. Certo? 4 dias. Olha só como ele diminuiu, né? Antes, ele iria durar 6 dias a viagem. Agora, aumentando as horas por dia, de 8 para 9, e aumentando a velocidade média de 60 para 80 km por hora, ele completa todo o percurso em 4 dias. Certo? Completa todo o percurso em 4 dias. Nós não acharíamos esse resultado se deixássemos as colunas, as frações, como elas estavam. Então, por isso que é muito importante a gente estabelecer a relação de proporcionalidade direta ou inversa. Claro, comparando sempre com a grandeza onde está a incógnita, tá? Comparando sempre com a grandeza onde está a incógnita. Então, cuidado aí. Lembrando, gente, ó, professor, eu não entendi de cara, mas vocês podem assistir a aula a qualquer momento pelo canal da escola no YouTube. E a gente vai também resolver aqui alguns exemplos. A gente está trabalhando mais a fundo essa regra de 3 composta. Lembrando, por que a regra de 3 é composta? É quando envolve mais de duas grandezas na situação.
como a gente envolveu aqui 3 grandezas. Quais foram as 3 grandezas que vocês lembram? As horas por dia, a velocidade média e a quantidade de dias. Então, horas por dia, velocidade média e dias. 3 grandezas diferentes. Claro que uma interferindo no valor da outra, né? Por isso que há a relação de proporção. Vamos continuar? Pronto. Vamos para o nosso primeiro exemplo. E aqui a gente vai tentar fazer as coisas mais diretas, tá? Porque é assim que deve ser, né? Numa prova de Enem, a gente não tem tanto tempo para resolver uma situação. A gente tem que ir já para uma situação mais direta. Vamos lá, gente, olha só. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Então, um texto ele ocupa 6 páginas, com 45 linhas em cada página, com 80 letras, certo? Em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página, ok? E para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, vamos primeiro organizar as grandezas, né? Em colunas. Vamos fazer as colunas, gente. Ó. Vou pegar aqui um lápis. Vamos fazer as colunas. Primeiro, são o quê? Páginas. Certo? Primeiro são as páginas. Segundo, ó. Vamos fazer assim. Segundo, a gente tem o quê? Linhas. Linhas por página, né? Mas isso aqui não tem problema não. Terceira coluna, letras. Letras em cada linha. O que a gente tem aí? 3 grandezas. Número de páginas, quantidade de linhas por página, quantidade de letras por linha. Vamos fazer os valores? Vai mudar a cor do pincel. Gente, quando o texto ocupava 6 páginas, é porque ele tinha 45 linhas por cada página. Ok? 45 linhas por cada página. Com 80 letras em cada linha. Nós temos aí 6 páginas, 45 linhas em cada página, 80 letras em cada linha. Aí diz o que, ó, para tornar o texto mais legível, ele diminui para 30 o número de linhas por página. Então, ao invés de 45 linhas, agora será 30 linhas. Beleza? E para 40, o número de letras em cada linha. Para 40, o número de letras em cada linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, ele quer isso aqui, ó. O valor de X. Ok? Que é o valor de X. O que é que a gente deve fazer? Segundo passo, estabelecer a relação de proporção. Estabelecer a relação de proporção. Vamos fazer uma seta aqui, onde está a incógnita, tá? Vou fazer uma seta aqui, ó.
Agora vamos fazer a relação de cada uma das outras grandezas, linhas e letras, com relação à quantidade de páginas. Bom? Aí vem a pergunta, pessoal. Se eu diminuo a quantidade de linhas, eu aumento ou diminuo a quantidade de páginas do texto? Se eu aumento a quantidade de linhas, eu aumento ou diminuo a quantidade de páginas do texto? Preste atenção, viu? Estou só fazendo a relação de proporção entre linhas e páginas. Se eu aumento a quantidade de linhas, o que acontece com a quantidade de páginas do texto? Aumenta ou diminui? Aumenta, não é? Muito bem. Se eu aumento a quantidade de linhas, gente, eu aumento a quantidade de páginas. Eu necessito de mais páginas. Se eu tenho mais linhas, eu necessito de mais páginas. Não é, Ruth? Obrigado aí. Então, ó, a seta das linhas vai ficar em mesmo sentido das páginas. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Se eu diminuo a quantidade de linhas, eu também diminuo a quantidade de páginas. Se eu aumento a quantidade de linhas, eu aumento a quantidade de páginas. E com relação às letras, gente, ó. Com relação às letras. Se eu diminuo